Olá a todos! Esse jogo vai falar das regras do jogo de tabuleiro Enchanted Cubes. Nesse jogo, cada jogador representa um mago que vai estar tentando forjar um hexaedro mágico com feitiços em cada uma de suas fases. O jogador que conseguir fazer o hexaedro supremo primeiro é o vencedor. Vou falar agora da preparação do jogo. Cada jogador pega um playmat e 5 dados da cor do seu playmat. Os dados restantes eles ficam numa reserva para serem utilizados durante a partida. O último jogador a ver uma coisa mágica, ele fica com a carta de meio ponto de prioridade, que a gente vai ver que ela vai ser usada em alguns desempates. Os jogadores também devem pegar um cubo para marcação de danos e colocar em cima do logo do jogo no seu playmat. Você deve embaralhar as cartas que tenha um cristalzinho atrás e abrir 5 na mesa. A mesma coisa você faz para as que tem 2 cristalzinhos e para as que tem 3. Pronto, você já está pronto para começar a sua partida. Antes de explicar, eu vou falar um pouquinho da iconografia do jogo, antes de falar da ordem dos turnos. O primeiro símbolo que a gente tem aqui é o símbolo de ataque. Esse símbolo ele pode ser o ataque com 1, 2 ou 3 pontos de dano, conforme apresentado. Apesar de darem danos diferentes, os 3 ainda são considerados um único ataque. Então, por exemplo, caso um jogador receba um ataque e tome 1 de dano, ele vai mover o cubinho dele na track de dano no seu playmat. Então, por exemplo, se ele tomou mais 3, ele vai ali acrescentando. Podemos observar que algumas áreas ali elas têm alguns cristais. Significa que quando o dado chegar até ali, eu posso, por exemplo, até o 5, eu posso remover uma carta de um cristal, removendo aqueles 5 pontos de dano. E assim por diante, com 2 e 3 cristais com 8 e 10 pontos de dano. O segundo símbolo é a defesa. Ela serve para bloquear os ataques do outro jogador. Lembrando que, independente de ser um ataque de 2 ou 3 de dano, ainda assim é um ataque. Porém, lembre que tem algumas cartas que têm ícones de ataque separados. Então, nesse caso, são 2 ataques e uma defesa vai bloquear apenas um deles. O terceiro ícone é o cristal. O cristal ele serve para comprar outras cartas. O custo das cartas está representado aqui nessa parte de cima. Então, dependendo da quantidade de cristais, você pode comprar as cartas para ir incrementando e encantando o seu cubo. A quarta face é a prioridade. Lembrando que um dos jogadores ele vai ter uma carta de meio ponto de prioridade que vai alternar entre os jogadores durante os turnos, que serve para desempate. Quem tem mais pontos de prioridade consegue agir primeiro durante alguns eventos durante o turno. Esse símbolo é a maldição. Com ele você consegue afetar os dados do adversário. Esse que começa, você consegue rerolar um dado. Mas tem uma carta, que é essa caveira iluminada, que você consegue retirar um dado do adversário. Esse último símbolo, ele é o feitiço. Com ele você consegue alterar a face de um dado seu. Esses ícones que tem na parte de cima do playmat são os locais para você alocar dados. Então, por exemplo, se eu jogar os dados e saírem 2, 6, eu devo colocar eles aqui para indicar que eu vou ativar aquele efeito 2 vezes no turno. Lembrando que eu só posso alocar 2 dados, como tem 2 símbolos, em cada uma das faces. Algumas cartas possuem esse símbolo aqui, que permitem que você tenha um local adicional de alocação de dados. Então, se eu colocar ele em um lugar, eu, por exemplo, poderia alocar 3 dados ao invés de 2. Este símbolozinho que tem em algumas cartas, ele é um fragmento de cubo. Se eu juntar 3 deles, eu tenho um dado adicional.
eu posso ter no máximo 7 dados. Lembrando que se essa carta for retirada e eu não tiver mais os 3, eu perco aquele dado. Algumas cartas têm essa parte de baixo livre. Significa que eu posso adicionar outras cartas para acumular o efeito com ela. Vou falar agora sobre a sequência do turno. A primeira coisa é a rolagem. Cada jogador vai fazer a rolagem de dados e vai alocar os dados no seu playmat. Lembrando que cada jogador pode rerolar uma vez os dados. 2. A maldição. Então agora cada jogador, se quiser apenas, pode ativar os seus efeitos de maldição. O jogador que tem mais prioridade, ele ativa primeiro, sendo que ele pode inclusive rerolar um dado que tem um efeito de maldição do outro jogador. Depois é a fase de feitiço, onde os jogadores vão ativar as faces de feitiço que permite que eles alterem o resultado da face de outros dados. Nesse caso, quem tem menos prioridade é que age primeiro. Afinal, é mais vantajoso você ver primeiro o que o adversário vai alterar para poder tomar suas decisões. 2 regras importantes. Um dado que foi usado para ativar um feitiço ou maldição, ele não pode ser mais modificado. Ou seja, se eu utilizei, por exemplo, um dado para ativar uma maldição e rerolar um dado do adversário, eu não posso, por exemplo, usar um feitiço para trocar aquele dado. A partir do momento que eu usei, eu não posso mais fazer isso. Mesmo se eu ativar, mesmo o adversário, se eu já ativei, se eu agir primeiro e ativei a maldição antes, ele não pode rerolar aquele dado do qual já usei a maldição. Outra regra importante é que um efeito não pode ser usado depois que a sua fase já passou. Então vamos supor que eu passou a fase de maldição, estou na fase de feitiço. Se eu alterar um dado para uma fase que tem maldição, aquele efeito de maldição eu já não posso mais utilizar. Apesar de que outros efeitos que tiverem na mesma face eu posso estar ativando. Depois vem a fase de ataque e defesa, onde eu vou pegar os ataques e defesas de cada um dos jogadores e comparar com o adversário. Então eu vejo a diferença entre ataque e defesa. Lembrando que a defesa ela defende primeiro os ataques que dão menos dano e o dano que entrar eu vou registrar na ficha do adversário. Por exemplo, depois que o dano for registrado, caso ele seja 5 ou mais, eu posso optar por remover a quantidade de dano relativa a uma carta para poder remover essa carta do adversário. No caso aqui, no exemplo que eu estou dando, eu tenho 7 de dano, então eu poderia, por exemplo, remover 5 para poder retirar uma carta de custo 1. Fase de compra. Agora eu vou pegar todos os efeitos de cristais e vou comprar as cartas com ele. Lembrando que as cartas podem ter efeito de 1, 2 ou 3 cristais. Nesse caso, quem tem mais prioridade age primeiro. Lembrando que a prioridade ela pode variar nas fases, com a rerolagem e com o uso dos feitiços. Então pode ser que quem teve mais prioridade antes não vai ter agora. E você pode comprar no máximo 2 cartas por turno, independente do seu custo. Depois vem a fase de encantamento, onde efetivamente você vai pegar as cartas que você comprou e colocar no seu playmat. Você não pode guardar uma carta para ser usada em turnos subsequentes, apesar que você pode pegar ela e decidir descartar. Então você não pode guardar cartas. Depois vem a fase de renovação. A primeira coisa que a gente vê é se um dos jogadores está com 21 de poder. Nesse caso, ele é considerado o vencedor. Em seguida, a carta de meio ponto de prioridade é passada para o outro jogador. E as cartas que foram compradas, elas são repostas.
Bom, você não pode colocar cartas no seu hexaedro de qualquer forma, né? Existem algumas regras para você colocar os encantamentos. Vamos entender direitinho como isso funciona. A primeira coisa é que um hexaedro é tão poderoso quanto seus feitiços. Então, para eu saber o poder total de um hexaedro, eu preciso somar todas essas bolinhas que tem nas cartas que eu coloquei nele. Nesse caso, se eu contar aí, eu vou ver que o poder total desse hexaedro é 8. O poder dos feitiços ele acompanha o poder do hexaedro, sendo que, por exemplo, se o meu hexaedro ele tem de 0 a 5 de poder, eu só vou poder comprar cartas de custo 1. Se ele tem de 6 a 12, eu já posso comprar cartas de custo 1 e custo 2. E com 13 pontos ou mais, eu já posso comprar as de custo 3. O poder do hexaedro ele também precisa ser equilibrado entre as faces, então eu não posso ter uma face muito poderosa enquanto as outras estão fracas. Então, quando eu tenho o meu hexaedro de 0 a 5, eu só posso comprar carta de custo 1. Cada face pode ter no máximo 2 de poder. De 6 a 12, cada face pode ter no máximo 3 de poder. E com 13 ou mais, cada face pode ter no máximo 5 de poder. Isso que significa, por exemplo, que de 6 a 12 eu não posso colocar duas cartas de custo 2 na mesma face. Mas eu posso deixar ela em aberto e assim que eu tiver mais de 13 de poder, eu posso estar fazendo isso. O feitiço ele pode ser substituído, mas ele não pode ser modificado. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Ó. Imagina que eu tenho essa carta aqui, ó. Uma opção é estar colocando ela aqui no espaço que ainda não tem carta. Isso pode fazer. Você também pode pegar essa carta e colocar num espaço de outra carta que permite ser a adição de novas cartas. Então isso eu também posso estar fazendo. Se eu pegar a carta, eu também posso estar tirando uma carta para colocar ela no lugar. Isso com certeza vai acontecer durante a partida algumas vezes. Agora, se eu pegar essa carta, o que eu não posso fazer é tirar uma carta que está em cima de outra e colocar ela no lugar. Isso não é permitido. Agora, se eu quiser colocar a carta naquela posição, eu posso sim tirar as duas e aí sim colocar ela na posição. Então, para eu substituir, eu preciso substituir todas as cartas da face. Bom, você já sabe agora como fazer a sua batalha de magos para construir o hexaedro do poder. E essas foram as regras de Enchanted Cubes. Se você interessou, não deixe de entrar na Game Maker no endereço que está aí abaixo para adquirir a sua cópia. Muito